E esse tal de direito de imagem, qual a influência dele na sua vida? Afinal, já viu um perfil fake nas redes sociais ou usou a foto de outra pessoa sem autorização? Ou vamos além, catou um vídeo produzido por outra pessoa e repostou na sua conta para viralizar, né? Ou já teve assim a sua imagem ferida por comentários ou postagens de outras pessoas? Será que isso tudo faz parte do direito de imagem? Algo me diz que esse vídeo vai ser mega importante para você, hein? Seja muito bem-vindo ao canal InLaw e algumas curiosidades do direito meu, seu e nosso. Daqui você vai sair sabendo pelo menos os fundamentos do direito de imagem, a recepção dele no Brasil, a diferença entre direito de imagem e direito autoral, a diferença entre direito de imagem e direito à honra, como ver o direito de imagem no dia a dia, como monetizar a sua imagem e o que fazer quando o seu direito de imagem for violado. Ou seja, as 7 maravilhas do direito de imagem. Cara, isso é muito legal. Você não pode perder e nem esquecer de deixar um like e se inscrever nesse canal, nesse projeto que tem como marco inicial este vídeo e que vai trazer vários vídeos legais sobre direito. E prepara para tirar dúvidas ou contar se já foi vítima de violação de direitos de imagem nos comentários depois de tudo que você for aprender aqui, combinado? Inclusive, você pode tirar as suas dúvidas e bater um papo diretamente comigo pelo Instagram aqui ao lado. O direito de imagem. Em poucas palavras, o direito de imagem é o direito sobre o atributo imagem das pessoas. Pronto, isso já seria o bastante para acabar o vídeo. Só que não, obviamente, ele é muito mais interessante e eu posso provar. Os fundamentos do direito de imagem. O primeiro ponto a se ressaltar é que o direito de imagem é um direito personalíssimo, de primeira geração. Mas calma, isso não é uma hidra ou um bicho de 7 cabeças. Quando a gente fala em direito personalíssimo, queremos referir àqueles direitos pertencentes à condição humana, inerentes à dignidade da pessoa como indivíduo, e não em um sentido coletivo, por exemplo. Por isso, inclusive, que se trata de direito de primeira geração. É um direito negativo no sentido de que tanto o Estado quanto as outras pessoas vão respeitá-lo simplesmente por não agir, abstendo-se de usar a imagem de outrem, podendo também dizer que ele é um direito erga omnes, ou seja, oponível contra terceiros, de tal forma que a ninguém é dada a possibilidade de usar ou violentar o direito de personalidade alheia. Diferente, por exemplo, do direito à saúde, mais ligado à coletividade, à segunda geração de direitos, que depende com que o Estado ou organizações particulares concedidas ajam para manter hospitais, ambulâncias, médicos operando, que precisam de uma ação positiva, portanto. Algumas características básicas, entre outras, do direito personalíssimo são eles serem intransmissíveis, indisponíveis e imprescritíveis. No entanto, embora o direito de imagem seja um direito personalíssimo, que diz respeito à proteção do atributo imagem da pessoa, você vai verificar que quanto à indisponibilidade ele é relativizado de tal forma que, embora ele devesse a princípio ser indisponível, o direito de imagem é disponível. Respira. Vamos começar pela intransmissibilidade do direito de imagem. Como falei, o direito de imagem é intransmissível. Em outras palavras, você não pode transmitir o direito de imagem a outra pessoa, nem mesmo para os seus filhos depois que você morre. Assim como você transmite os direitos sobre um carro que você vende, por exemplo. No caso do carro que você vende ou acaba transmitido para seus herdeiros, os direitos de posse e propriedade são todos transmitidos para outra pessoa. Com o direito de imagem isso não existe porque ele é vitalício, ou seja, ele acaba com a morte. Embora tenha reflexos depois da morte, há outras pessoas que vamos saber logo logo. O que não quer dizer, entretanto, também que você não possa, observe bem, licenciar a outras pessoas o uso da sua imagem para determinado fim, e com isso até receber manas.
É exatamente nesse ponto que o direito de imagem relativiza a indisponibilidade do direito personalíssimo, pois é um direito disponível, ou seja, você pode dispor do seu direito de imagem por meio do licenciamento dele. Note-se que se trata de uma exceção ao que conhecemos como direito personalíssimo, que a princípio deveria ser indisponível. Para ilustrar isso, César Fiuza, um renomado jurista brasileiro, tratando as características dos direitos personalíssimos, pondera que são inalienáveis ou indisponíveis por não poderem ser transmitidos a terceiros. Alguns direitos são, no entanto, disponíveis, como os direitos autorais, os direitos à imagem, ao corpo, aos órgãos, etc., por meio de contratos de concessão, de licença ou de doação. Então você já pode gravar o direito de imagem como um direito que possui uma característica excepcional em relação aos direitos personalíssimos, como a vida, integridade, etc., que são de fato indisponíveis. Ele é um direito imprescritível também. Portanto, se o direito de imagem for violado hoje, o seu direito será reconhecido pelo Estado daqui a 30, 50 anos, seja esse reconhecimento ou reparação buscado por você, ou no caso da violação ocorrer depois que você morrer, pelos seus parentes, por conta do dano reflexo que sofreram. Mas tenha atenção, isso não quer dizer que haverá, depois de certo tempo que uma violação ocorrer, o direito à indenização pelo uso indevido e o dano causado. Por isso, tudo é questão de tempo. Depois desse vídeo, corre para garantir tanto o seu direito de imagem quanto de indenização pelo uso indevido de sua imagem com o lawyer. A recepção do direito de imagem no Brasil. A base legal do direito de imagem no Brasil é a nossa Constituição Federal de 1988. E não podia ser diferente, já que ela é a base de todo o nosso ordenamento jurídico. Artigo 5º, inciso 10º e 5º da Constituição Federal. Observe como é direta a Constituição no seu artigo 5º, inciso 10º, ao resguardar que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Além disso, o inciso 5º do mesmo artigo constitucional assegura eventual indenização por dano específico à imagem, mostrando que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravio, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, daí a gente sabe que o direito de imagem é inviolável e tem uma importância constitucional, o que é bastante relevante. Note-se que o ímpeto constitucional na história é muito decorrente da necessidade de se limitar o poder do Estado. E por se tratar da organização estatal, dentre outras coisas, é que essa previsão constitucional se direciona ao que conhecemos como direito público, que disciplina os interesses do Estado. Mas o direito de imagem vai além, abarcando também a relação entre as pessoas, os interesses particulares, já dentro do direito privado, que rege os interesses particulares, obviamente. E é por isso que o direito de imagem tem a sua previsão também no Código Civil de 2002, maior expoente das relações particulares e que tutela os direitos desde a sua concepção até depois da sua morte, mais especificamente nos seus artigos 20 e no seu parágrafo único. Artigo 20 do Código Civil. Então olhe só, dentro dos direitos de personalidade, que nada mais são do que os direitos personalíssimos que tratamos até aqui, o direito de imagem tem a sua precisão direta no artigo 20, que diz: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição, a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Embora haja controvérsias na interpretação literal desse artigo, o fato de ele trazer o resguardo claro e objetivo do direito de imagem é importantíssimo ressaltar. E note uma coisa importante que ele traz, é que uma violação ao direito de imagem pode também violar o direito à honra, embora sejam direitos independentes. E disso, consequentemente, vai lhe trazer o direito à indenização por danos
sejam morais ou materiais, que também são direitos independentes seus. E a coisa mais mega interessante que você vai saber agora é que o direito de imagem no Brasil tem pelo menos 3 categorias, que vão além da mera imagem da pessoa. Nunca mais esqueça, ao nos referirmos ao direito de imagem, nos referimos pelo menos à imagem voz, imagem atributos, que são as características de uma pessoa, e a imagem retrato, que é o que estamos mais acostumados a distinguir pelas fotos, vídeos, etc. Uau, né? Abrindo horizontes agora. Agora você já sabe que não é só quando usarem suas fotos que estão violando seus direitos de imagem, mas também quando usarem a sua voz, os seus jeitos característicos, seus atributos e o seu retrato em foto ou vídeo. Então fique mais ligado, antenado e não se permita ter violado esse direito tão importante. Artigo 20, parágrafo único do Código Civil. Agora, deixa eu te perguntar, lembra que eu falei mais cedo que uma eventual reparação de dano pela violação da sua imagem pode ser buscada também pelos seus parentes depois que você morre? Pois é, isso é verdade. Está previsto no parágrafo 1º do artigo 20 do Código Civil da seguinte forma: em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Observe bem que o rol é taxativo, ou seja, se você morre depois da sua morte, a sua imagem é violada por alguém, apenas os seus ascendentes, ou seja, seus pais, avós, tataravós e etc., seus descendentes, seus filhos, netos, bisnetos e etc., ou seu cônjuge, ou por equiparação seu companheiro, podem requisitar e resguardar os direitos da proteção dos seus direitos de imagem e também requisitar reparação de danos. Por uma via reflexa, obviamente. Mas observe, essa proteção não é em si pelo dano aos seus direitos de imagem a você, mas pelo dano reflexo que a ação de violar os seus direitos de imagem tem nos seus parentes. Isso não significa que mesmo morto você ainda tem direitos de imagem. Morto não tem direitos de imagem, já que se trata de um direito vitalício. O que se tem depois da morte são os danos reflexos aos seus parentes desse direito seu que já se cessou. Entendeu? E note, não cabe qualquer tipo de reparação ou legitimidade aos seus parentes colaterais até o 4º grau, como irmãos, sobrinhos, tios e primos. Mas antes que eu me esqueça, para ir atrás da reparação dos danos das violações de direitos de imagem que temos legitimidade, temos que nos atentar ao prazo que temos para fazer isso, que é o prazo de 3 anos a partir da data que soubermos da violação, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil e a súmula 278 do STJ. E por falar em súmula, que nada mais é do que a padronização da interpretação feita pelos tribunais superiores do nosso país, finalizamos esse tópico ressaltando a súmula de número 403 do STJ, específica sobre o direito de imagem, que ressalta que independe de prova do prejuízo à indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Isso quer dizer simplesmente que se você encontrar alguma violação à sua imagem, que o violador tivesse agido com fins econômicos ou comerciais, você não precisa provar qualquer dano moral, material, mas pode simplesmente pedir a indenização só mostrando que de fato a outra pessoa usou da sua imagem e com isso ela vai ter que reparar o dano causado. A diferença entre direito de imagem e direito autoral. Você lembra que no início eu perguntei se você já catou um vídeo produzido por outra pessoa e repostou na sua conta para viralizar? A princípio a gente pode pensar, se eu fizesse isso eu estaria cometendo a violação da imagem de alguém. Com certeza. Mas será mesmo? A resposta depende. Isso porque vamos ter que saber se no vídeo utilizado há o retrato, a voz ou os atributos específicos de uma pessoa. Havendo isso, certamente estamos tratando de direitos de imagem. E por se tratar de um vídeo de outra pessoa, certamente também estamos tratando de direito autoral, porque o vídeo foi produzido intelectualmente por outra pessoa. Agora, e se for uma produção audiovisual apenas? O direito de imagem provavelmente não estará presente.
mas apenas o direito autoral, concorda? Então quer dizer que tanto o direito autoral quanto o direito de imagem podem coexistir em uma determinada situação? Exato. Aquela foto sua que você ajeitou um ângulo específico, colocou uma roupa legal, ali contém o direito autoral de criação e o seu direito de imagem. Eles são seus. No entanto, em uma sessão com o fotógrafo, o direito autoral pela foto é dele e o direito de imagem é seu. Ambos são independentes e podem sofrer danos independentemente, assim como ambos podem vislumbrar reparação de danos. Essa é a diferença entre os dois direitos e que agora eu tenho certeza que você não vai mais misturar ou confundir ambos. E é claro que o direito autoral é bastante importante. Você já pode comentar aqui embaixo se quer um vídeo específico sobre ele, inclusive. A diferença entre o direito de imagem e o direito à honra. Eu também perguntei no início se você já teve a sua imagem ferida por comentários ou postagens de outras pessoas, lembra? Note que esse jeito de falar imagem ferida mais tem relação ao sentimento, né? Ao que os outros vão pensar mal de você ou o que você sente com aquilo, aquela ofensa. E essa pergunta que fiz, na verdade, faz referência mais ao direito à nossa honra do que o direito de imagem, retrato, voz, atributo. Então você consegue perceber que, na verdade, com essa pergunta eu não estou me referindo ao direito de imagem. Embora tenha utilizado a expressão imagem, isso pode gerar uma confusão e por isso que eu trouxe aqui. Quando falamos de direito à honra, queremos nos referir à integridade psíquica e isso também é muito relevante, ao ponto de ser crime previsto no nosso Código Penal a sua violação, dos artigos 138 a 140, que fazem referência a calúnia, difamação e injúria. Se você quiser saber mais, me avisa comentando aqui embaixo, por favor. Enquanto que o direito de imagem é aquilo que a gente aprendeu, o uso da imagem, retrato, voz e atributo. Só que, assim como o direito autoral e como já previsto no artigo 20 do Código Civil, que tratamos mais cedo, o direito à honra pode ser violado juntamente com o direito de imagem. E além, o direito à honra pode ser violado justamente porque o direito de imagem foi violado. Quer ver só um exemplo? Imagine a criação de um perfil fake nas redes sociais com uma conotação sexual em que sua foto é usada nele para atrair um público específico. Concomitantemente está havendo a violação da sua imagem por conta da foto e da sua honra por conta do constrangimento inimensurável causado a você por conta disso. Isso pode acontecer também com memes criados na internet com sua foto, por exemplo, seus trejeitos e voz. Então fique super ligado, antenado e não permita que sua imagem, sua honra seja simplesmente denegrida no seu dia a dia e assim fique por isso. Como ver o direito de imagem no dia a dia? E por falar em dia a dia, há muitos casos bem interessantes para ilustrar. Para você observar aí que, inclusive, já foram julgados pelos nossos tribunais. E vale a pena saber, justamente porque isso vai ampliando a interpretação, a força em si do direito de imagem. Só que para começar, vamos tratar um pouco sobre a mitigação, ou seja, o enfraquecimento do direito de imagem, só que em relação a outro direito importante, que é a liberdade de expressão de jornalistas, por exemplo. Afinal, vira e mexe a gente vê na TV, sites de fofoca ou outras redes a utilização de fotos, vídeos de pessoas conhecidas sem que elas tenham permitido, licenciado o uso daquela imagem, né? Dá pra perceber às vezes que não houve assim essa permissão. Isso acontece justamente porque o direito de imagem de alguns podem ser mitigados. O STJ já decidiu no caso recurso especial de número 1594865. Ementa. Em relação especificamente à imagem, há situações em que realmente se verifica alguma forma de mitigação da tutela desse direito. Em princípio, tem-se como presumido o consentimento das publicações voltadas a um interesse geral, fins didáticos, científicos, desportivos, que retratem pessoas famosas ou que exerçam alguma atividade pública, ou ainda retiradas em local público. Ou seja, isso quer dizer que, a princípio, a divulgação de imagens tem um consentimento presumido quando se trata de pessoas notórias, como famosos. Mas calma, isso não é ilimitado, já que, no tocante às pessoas notórias,
Apesar de um grau de resguardo e de tutela da imagem não ter a mesma extensão daquela conferida aos particulares, já que comprometidos com a publicidade, estará configurado o abuso do direito de uso da imagem quando se constatar a vulneração da intimidade, da vida privada ou de qualquer contexto minimamente tolerável. Isso porque, mesmo nas situações em que há alguma forma de mitigação, não é tolerável o abuso, estando a liberdade de expressar-se, exprimir-se, enfim, de comunicar-se, limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos de personalidade. E foi assim, por conta dessa limitação à mitigação do direito de imagem, que a atriz Isis Valverde, que você já deve ter visto antes, nesse caso do STJ que eu citei, conseguiu a reparação por danos contra publicações de fotos suas por jornalistas de uma grande empresa de notícias, que, embora ela sendo famosa, embora a foto tenha sido feita em espaço público, embora os jornalistas tenham direito de expressão, de imprensa e mais evidência por conta da profissão, postaram uma foto que aparecia parte íntima da atriz, abusando do seu direito de imagem. E essa limitação vale para qualquer pessoa, obviamente, não apenas para jornalistas. É por isso que eu, depois de aprender tudo que conversamos até aqui, posso mostrar uma foto da Isis Valverde tranquilamente para você nesse vídeo. E com a convicção de que eu não estou violando o direito de imagem dela, por ela ser famosa, por eu não estar abusando do uso da imagem dela e por a finalidade disso ser meramente didática, por exemplo. É por isso que os competentes colegas advogados dela não vão me processar para reparar algum eventual dano. Eu espero, né? Brincadeira, mas é verdade. Depois de tudo que a gente aprendeu aqui, eu sei que eu estou me expressando conforme a lei e respeitando os direitos de imagem dela. Então você me pergunta, tá, mas e o direito autoral dessa foto? Cadê? Direito autoral? Relaxa. Nesse caso, que não é necessariamente o seu ou outro caso, eu preciso ressaltar que a autora dessa foto foi a Carolina Oliveira, que a disponibilizou em um site chamado Flickr e que você encontra nesse link específico aqui. Pronto! Agora sim, dando o devido crédito que o site responsável, que tem a licença da autora e da foto, que prevê no seu termo de uso, estou super de boa em contrapartida. Estou ok em relação à imagem e também em relação à autoria dessa foto. Agora também você pode ficar tranquilo ou tranquila, por exemplo, por ter naquele show daquele cantor famoso feito uns stories dele cantando. Relaxe, você não cometeu nenhuma violação do direito de imagem e a autoria do vídeo era seu. Agora, para complementar a nossa análise, vamos ver mais um caso que pode acontecer a qualquer momento conosco e que também já foi julgado pelo STJ, relacionado ao uso de imagem feita em local aberto. Dessa vez, não se trata de nenhum famoso, mas de uma pessoa normal que foi ao estádio assistir um jogo de futebol e apareceu junto à torcida em uma propaganda filmada por uma grande empresa de carros. Estamos falando do caso do recurso especial número 177-2593 do STJ, que em relação às filmagens de uma multidão em local aberto, ressaltou que, em regra, a autorização do uso da imagem deve ser expressa, no entanto, a depender das circunstâncias, especialmente quando se trata de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de cargo público, há julgado do STJ em que se admite o consentimento presumível, o qual deve ser analisado com extrema cautela e interpretado de forma restrita e excepcional. Ou seja, se você registra a voz, os atributos ou o retrato de uma pessoa que se encontra em uma multidão, obviamente considerando que não havendo outro tipo de violação ou constrangimento ocorrendo e que possa individualizar eventualmente aquela pessoa, o consentimento tende a ser presumido do uso daquela foto. E o STJ é assertível ao acertar mais uma coisa,
que é que se a imagem é, segundo a doutrina, a emanação de uma pessoa através da qual ela se projeta, se identifica e se individualiza no meio social, não há falar em ofensa a esse bem personalíssimo, senão configurada a projeção, identificação e individualização da pessoa nela representada. Cara, sensacional! Isso quer dizer que a gente pode filmar, fotografar pessoas indeterminadas assim, na rua, metrô, aeroporto, etc. Porque a imagem de cada uma dessas pessoas não estarão sendo violadas, desde que se resguarde, ou seja, não se mostre a projeção, identificação e individualização de nenhuma pessoa específica. Por isso, nesse caso, o torcedor acabou perdendo a demanda de reparação de dano para outra empresa, pois foi filmado no meio de uma multidão e não teve reconhecido qualquer dano à sua imagem. Assim como ocorreu com o autor desse take que você está vendo nesse exato momento, em que o autor dele filmou pessoas indeterminadas e pôde disponibilizar para que eu utilizasse didaticamente e mostrasse para você aqui como monetizar a sua imagem. Eu acho que você já captou o espírito da coisa toda e já até sabe me responder como monetizar a sua imagem. O primeiro e crucial passo é utilizando a ferramenta que o direito lhe fornece nessa situação, que é o licenciamento da sua imagem a quem de fato procure ou esteja apto a pagar pela disposição dela. E esse licenciamento nada mais é do que um contrato escrito formal. Na internet, inclusive, há sites para os quais você pode licenciar para eles meio que relicenciarem a sua imagem e a autoria para essas terceiras pessoas que pagarão por elas. Criadores de conteúdo no YouTube usam demais as imagens de outras pessoas, assim como você está vendo agora na tela. Isso é comum e é uma forma de monetizar a sua imagem. Daí vai da sua criatividade, criar uma voz, usar um atributo ou seu retrato propriamente dito. Aqui estão alguns sites que fazem essa intermediação. E é claro que para esse licenciamento é extremamente necessário a ajuda de um profissional, advogado ou advogada, que vai saber tudo o que tratamos aqui e mais um pouco, para definir as suas reais necessidades, porque cada situação, caso é um caso diferente e demanda uma análise diferente do nosso ordenamento jurídico e a aplicação dele ali naquele caso. Você mesmo pode criar o seu termo de licenciamento de imagem, inclusive. No entanto, contando com um advogado, com certeza você estará de fato mais resguardado juridicamente caso venha a sofrer alguma violação, e necessite de reparação eventualmente de danos. É uma questão de autopreservação, de cautela e até mesmo distribuição de responsabilidade para você. O que fazer quando o seu direito de imagem for violado? Você precisa estar preparado sempre para buscar resguardar com afinco seus direitos, obviamente, como o direito de imagem. Hoje estamos diariamente na internet. Ela já é o nosso metaverso, onde boa parte da vida acontece. E se eu pudesse apostar, sinceramente, onde você precisa se resguardar mais é lá, ou devo dizer aqui. Enfim, devemos nos resguardar e proteger nas redes sociais e afins. Então, o que fazer quando tiver sua imagem violada lá ou aqui? Registre, tire print, filme, identifique a URL na internet. E aqui vai um pulo do gato para você e todos os meus outros colegas advogados. Utilizem sempre softwares de registro de provas digitais, porque por esses softwares a sua prova tem muito mais peso do que um print ou coisa similar, muito mais passível de edição. A prova passa a ser auditável, que pega diversos dados daquela página na internet e que assegura uma maior confiabilidade àquela prova diante de um tribunal. Caso você queira, inclusive, saber quais softwares eu utilizo, faz um comentário aqui pedindo e perguntando, ou me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou responder com o maior prazer. O que eu posso te garantir é que você precisa testar e passar a utilizar esses softwares. Inclusive eu diria que são o futuro das atas notariais dos cartórios. Outra coisa que você precisa fazer diante de uma violação de sua imagem nas redes sociais é simples: denuncie para a rede social aquela violação. Isso deve ser a primeira coisa a se pensar, obrigatório de se fazer. Isso porque a rede social, embora não tenha responsabilidade inicial por aquele dano, o fato de disponibilizar canais de denúncia
traz para elas a corresponsabilidade sobre o dano causado, caso ela não tome nenhuma atitude, obviamente, para reverter aquilo. Ou seja, em um caso de violação de direitos de imagem por uma pessoa que cria um perfil fake, a própria rede social pode te dever reparação de danos. E eu te garanto, um advogado vai poder até mesmo identificar quem fez aquilo com você e buscar garantir a sua reparação. Basta você escolher um profissional de confiança e permiti-lo fazer o seu bom trabalho. Essa proteção na internet muito me interessa e deve te interessar, onde lidamos com perfis fakes, utilização indevida e sem autorização das nossas imagens, das imagens dos nossos amigos e familiares, isso diariamente, provocando as mais variadas lesões e danos, e precisamos reconhecer que aqui não é uma terra sem lei, sendo que eu, você, somos expoentes importantíssimos para que isso seja cada vez mais reconhecido e o direito de imagem cada vez mais respeitado. Será uma honra caso você possa se inscrever no canal e curtir esse vídeo que, deu um trabalhão pra mim e pro meu alter ego editor. Até a próxima.